Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira aula, terceira videoaula. Agora vamos trabalhar sobre a Revolução Francesa. É a nossa última aula, falamos sobre o Iluminismo. E agora vamos para a Revolução Francesa, que podemos considerar a culminância do Iluminismo, que vai então pegar todas as ideias iluministas e colocar na Revolução Francesa, que foi o grande marco histórico e importante que é considerado até como o início da Idade Contemporânea. Rompimento da Idade Moderna, início da Contemporânea. Ok? Para a nossa aula, vamos diretamente aos nossos slides, para assim não perder tanto tempo e não ficar um vídeo muito longo. Certo, pessoal? Deixa eu colocar aqui os nossos slides, que é sobre a Revolução Francesa. Deixa eu ver se aumenta aqui um pouquinho mais. Dá para aumentar. Eu acho que deu. Pronto. Ok. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre a Revolução Francesa. Aqui nós temos uma imagem, né, que ela retrata muito bem o que foi esse período, que é a queda da Bastilha. Certo? Isso aqui nós vamos ver mais adiante. Vamos então a uma pequena introdução. Então, o que foi então a Revolução Francesa? Né? Foi um conjunto de eventos que de 1789 a 1799 alterou o quadro político, econômico e social da França. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental. Antes da Revolução Francesa, existia então os reis, que era o regime absolutista. Tá? Na França também tinha esses reis. A Inglaterra já tinha acabado com essa ideia de absolutismo. Já vivia uma república, certo? Que era então uma monarquia parlamentar. Na Inglaterra já havia isso já, certo? Na França estava nos seus vivendo então o antigo regime, que é considerado então o regime absolutista, certo? E a sociedade era estamental. O que significa isso? Nascia pobre, se continuava pobre. Nascia nobre, continuava nobre. Se era da nobreza, nascia na nobreza, continuava na nobreza. Se nascia pobre, continuava pobre. Não crescia. Então, existia então a burguesia que tentava crescer, mas a monarquia não deixava. Quem é a monarquia? Os reis. Os reis não deixavam por quê? Por questão dos impostos, né? Pagava tanto imposto que não tinha como crescer, certo? Outro ponto. A Revolução rompeu com o antigo regime, que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se assim um importante marco histórico, iniciando a Idade Contemporânea. Olha como é importante a Revolução Francesa, ela foi importante tanto que deu início então à Idade Contemporânea, que é que nós estamos vivendo até hoje, certo? A Revolução Francesa inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil. Por que ela influenciou a proclamação da independência do Brasil? Como eu falei para vocês, podemos dizer que a Revolução Francesa foi uma culminância das ideias iluministas: igualdade, liberdade e fraternidade, certo? Então isso gerou com que as ideias fossem sendo espalhadas nas diversas colônias que queriam sua liberdade, a sua independência, certo? Entre elas, podemos dizer também que está o Brasil, sim, certo? Vamos para frente. Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. Por que burguesa? Foi a burguesia da França, que deu esse pontapé inicial para a revolução, para a derrubada da monarquia absolutista que existia na França. Certo? Então foi por meio da burguesia que tudo isso ocorreu. Mas a participação popular foi muito forte aí. Certo? Vamos ter aí dois grupos, nós vamos já entender, que são os gerodinos e os jacobinos. Certo? Vamos já entender isso aí. Se der tempo para essa aula, que é a revolução, eu vou tentar dividir em 2 ou 3 aulas, porque é um conteúdo muito grande. Certo? Vamos lá. Representa o momento em que a burguesia já detentora do poder econômico atinge o poder político. Vamos para frente. Vamos ver as causas, né? Então, lá.
As causas que geraram então a chamada Revolução Francesa. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, o custo financeiro mesmo, pois o rei Luís VI e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. A monarquia, o rei, a rainha, gostavam de viver, né, nos seus privilégios, e isso fez com que gerasse revolta no povo. Por quê? Eles tinham as suas mordomias e o povo que pagava com os seus impostos. Então isso também vai ser uma das causas que vai gerar a chamada Revolução Francesa, começando com as revoltas até chegar ao nível de revolução e mudar todo aquele sistema de monarquia na França, certo? Outras causas. As ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas cores das bandeiras e também no hino da França. Então essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade é o que vai ser colocado então como foco, como discussão geral dentro das ideias iluministas na Revolução Francesa. Outras causas, né? Colocar aqui o gasto com guerras. Então, houve então, lembra da guerra da independência dos Estados Unidos? A França se meteu também nisso aí, certo? E perdeu a guerra dos 7 anos contra a Inglaterra. Então, o que acontece? No que a França tinha perdido a guerra, ela começou então a fazer uma certa exploração, né, do terceiro estado. Terceiro estado, deixa eu explicar por quê. Na França, a sociedade é dividida em 3 estados, né? Que era o clero, a nobreza e os camponeses, certo? Que passaram a então pagar mais impostos. Vamos lá. Vamos ver aqui mais uma das causas que geraram então a divisão da sociedade francesa. Vamos pegar aqui esse ponto aqui. A sociedade francesa também pode ser considerada a causa da revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento. Isso aqui, essa parte aqui, pessoal, essa segunda parte aqui, ó. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada causa da revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento. Isso aqui é a sociedade estamental, certo? Como eu falei para vocês. A França era uma sociedade estamental. Crescia-se pobre, nascia-se pobre. Dependendo do nascimento. Onde nascesse, continuava. Não existia isso de crescer, ascender na sociedade. Né? Crescer na sociedade financeiramente. Certo? Então, isso foi também uma das causas que gerou. Vamos então adiantar aqui um pouquinho sobre a questão das causas. Vamos ver a divisão da sociedade na França, certo? A sociedade francesa era estamental, dividida em 3 estados, ou ordens, sem mobilidade social, que mantinha os privilégios de nascimento da nobreza. Então tinha o primeiro estado, que era o clero, o alto clero, que era bispos, abades, né, origem nobre, e o baixo clero, que era padres de origem popular. Tinha também o segundo estado, perdão, que era a nobreza, que é os herdeiros da nobreza feudal, que são os reis, tá? Também burgueses que compravam ou ganhavam títulos da nobreza. E tinha também o terceiro estado, que era o povão, que era a burguesia alta, média e pequena, e os pobres, camponeses, trabalhadores, urbanos e desempregados. A sociedade era formada assim. Poderíamos até formar uma pirâmide aqui, entendeu? Então essa era a sociedade francesa que fez com que gerasse então essa revolução mais na frente, certo? Então a divisão da sociedade, pessoal, nós podemos dizer que o terceiro estado, tá? O terceiro estado aqui, ó, que era o povo, né? Eu vou chamar assim o povo para entender, para não falar burgueses, pobres diretamente. Então o terceiro estado, que era o povo, certo? Ele sofria esmagadamente o peso que a nobreza
e que o clero colocava sobre suas costas, certo? O primeiro e o segundo estado tinham isenção de imposto, certo? Logo, o estado francês é sustentado pelo terceiro estado, ou seja, a burguesia, certo? Então, só para entender um pouquinho, a gente viu as causas, certas causas que ocasionou a Revolução Francesa, ok? Então, temos também as guerras também que causaram tudo isso, certo? Eu não vou aqui falar muito, porque o vídeo vai ficar muito longo, certo, pessoal? Então, aqui, sobre as causas, já deu para entender o que foi que gerou a Revolução Francesa e sobre essa divisão. No próximo vídeo, né, eu vou continuar o assunto, tá bem? Vamos continuar o assunto e irei passar, então, a atividade no próximo vídeo. Para essa semana, o que é que nós vamos fazer? Eu vou passar a atividade no grupo, certo? A atividade vai ser colocada no grupo. Não vou falar aqui no vídeo. Ok, pessoal? Então, para o vídeo não ficar tão longo assim, porque o tempo já está passando muito, certo? Como era um assunto muito grande, vou dividir essa atividade aqui da Revolução Francesa, vai ser dividida. A gente falou aqui das causas, né? Deu uma introdução e falou das causas que geraram essa Revolução Francesa, tá? Lembrando que o iluminismo foi, podemos dizer assim, que o iluminismo foi praticamente a culminância, as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, foi a culminância para que ocorresse, então, essa chamada Revolução Francesa. Certo, gente? A atividade eu irei colocar no grupo do WhatsApp, não vou colocar aqui, senão não vai dar tempo para explicar. Vai ser uma atividade simples, vai ser com base na leitura. Vocês vão ler e responder com base no livro e com base nisso que eu expliquei também. Vocês vão assistir a aula, certo? E vão fazer essa explicação. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a nossa próxima atividade, se assim Deus nos permitir. Até a nossa próxima atividade.